Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão que venceu o São Paulo por 2-0. Os comentaristas do programa Jogo Aberto repercutiram essa vitória do Flamengo. Segue o líder, o Mengão na liderança do Campeonato Brasileiro. E também falaram a repercussão do caso do Pedro, né? A situação do Pedro no Flamengo. E tem os comentaristas do programa da ESPN Brasil. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, vai rapidinho, aperte o botão aqui embaixo. Se inscreva, ative o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo. Já corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos, tá bom? Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo. Feliz mesmo, quer dizer, mais ou menos. Tá no topo da tabela, tem um jogo a menos, o Flamengo é líder do Brasileirão. Mas a polêmica entre Felipe Luiz e Pedro foi instituída na coletiva pelo treinador do Mengão e é assunto na sequência aqui no programa, hein? É bom demais liderar o Campeonato Brasileiro, melhor ataque, melhor defesa, melhor saldo de gols. O Flamengo tá surfando, venceu bem o São Paulo por 2-0. O placar até pequeno, porque dominou a partida, porém, a coletiva de Felipe Luiz chamou mais atenção do que o jogo em si, e tudo porque ele expôs o jogador Pedro, e agora vamos aguardar a sequência. Depois de uma semana repleta de polêmicas, o Flamengo recebeu o São Paulo no Maracanã na retomada do Campeonato Brasileiro. O atacante Pedro, que ficou fora da lista de relacionados por opção da comissão técnica, acompanhou o aquecimento no gramado e o técnico Felipe Luiz não poupou as palavras para explicar o acontecido durante essa semana. O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. O que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar. Do lado do São Paulo, a novidade ficou pela reestreia de Hernan Crespo no comando da equipe. Quem atuou pela primeira vez com a camisa rubro-negra no Maracanã foi o meia Jorginho. O Maracanã é muito especial e a energia desse estádio, pelo que eu vi hoje, é algo incrível e foi muito especial para mim, para minha família e para os meus amigos que agora vão ter a oportunidade de acompanhar mais de perto. Dentro de campo, um Flamengo com o controle do primeiro tempo. A primeira boa chance dos cariocas saiu dos pés de Léo Ortiz, que arriscou de longe e carimbou a trave de Rafael. A resposta tricolor chegou com o André Silva cabeceando para fora. Na reta final da primeira etapa, 3 chances do Flamengo. Léo bateu da entrada da área para a defesa de Rafael. O goleiro do São Paulo apareceu de novo para fazer essa defesaça nesse chute de Wesley. No último lance, Plata, por muito pouco, não abriu o placar. A segunda etapa também começou agitada. Cedric Soares teve a chance de marcar, mas chutou para fora. O Fla chegou com perigo mais uma vez com Léo Pereira, que parou em Rafael novamente. Só que aos 15, a pressão surtiu efeito. Luiz Araújo recebeu na entrada da área e bateu bonito para fazer Flamengo 1-0. A partir daí, o time carioca administrou o placar, até que no último lance, Rafael espalmou o chute de Luiz Araújo e o Alacian, bem posicionado, fechou o placar. Final, Flamengo 2, São Paulo 0. Com o resultado, o Flamengo chegou a 27 pontos e se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo passa a se preocupar cada vez mais com a temida zona do rebaixamento. Lutar cada bola y sabemos perfectamente que no, gracias a Dios, no todos los días vamos a jogar com o Flamengo no Maracanã. Dá mais confiança pra gente, a gente voltou da Copa do Mundo de Clubes, aprendemos bastante coisa lá, eu acho que isso ajudou bastante, a gente se impor, a gente ficar com a bola e graças a Deus a gente saiu com a vitória hoje. Muito bem, agora quero falar sobre esse jogo, depois vamos para a coletiva do Felipe Luiz,
Mas começando pela vitória por 2-0 do Flamengo para cima do São Paulo, estreia do novo técnico Hernan Crespo, que teve tempo para trabalhar o grupo, ainda não tem seu principal jogador, que é o Lucas Moura, mas o São Paulo foi, parece que, aceitando esse resultado, Cicinho. E a gente viu uma escalação com 3 zagueiros, com 3 volantes, e olha, o Flamengo é um time de recursos. Renata, técnico novo e aquilo que eu falava, né, nos programas anteriores. Isso, legal. Já? Olha aí, negão. Você tira toda minha linha de raciocínio. Igual eu falei, técnico novo, mas a equipe é a mesma. A postura dos jogadores do São Paulo e o esquema que o Crespo armou contra o Flamengo, chamando o Flamengo pra cima, é loucura. Você sabe que você é inferior à equipe adversária. Você tem que tentar algo. Não adianta tentar se defender os 90 minutos. E o São Paulo entrou dessa maneira. Foi massacrado pelo Flamengo. Se não fosse o Rafael, a vergonha seria maior. Porque 2-0 perdeu pro Flamengo é normal. Não é normal. Não é normal um time como o São Paulo, com a história do São Paulo, se postar dessa maneira frente a um adversário. O São Paulo tem que entrar em campo e tentar jogar. Você colocar o Oscar de segundo atacante com o André Silva, poxa, nós estamos dependendo do André Silva para fazer gol, gente. Aí assim, Cecil, calma, com todo respeito, eu tô falando que o cara para fazer gol, ele precisa ser abastecido. Aí o treinador taca a bunda do time lá perto do goleiro e quer ganhar do Flamengo, vai tomar taca mesmo. Tomou de pouco. E a realidade do São Paulo, entenda bem, torcedor, a realidade do São Paulo é essa. É brigar pra não cair. Se não contar com o Lucas, se o Lucas não voltar, se não colocar o Ferreirinha também não estiver bem, esse negócio de Svarovski, qualquer coisa trinca. Então, tem que jogar. Não tem esse negócio de cansaço. Até o final do ano, tem que jogar todos os jogos, não tem que poupar ninguém. Manda os caras pra separar. Vocês estavam 30 dias invicto. São Paulo estava 30 dias invicto. Exatamente. Perdeu. Triste realidade. E o próximo adversário é o Bragantino. Conversa com o Ronaldo, que ele vai te dar algumas dicas. Só não deixa o traço. Outro também estava 30 dias invicto. Não deixa o traço. E o tal de Orlando Orfei aí, como é que é o nome do... Sei lá, aí. Os caras... Bruno Arleu de Araújo. Não, Orlando Orfei. Bruno Arleu de Araújo. Bruno Arleu. Você é uma mentira pra arbitragem. Meu Deus. Gostoso ver meus amigos assim. Mas do Flamengo e do São Paulo, Xixi, você foi bem na leitura. Só jogou o Flamengo. Só jogou o Flamengo. E se não fosse o Rafael, a ataque era maior ainda. Verdade. Agora, o que chamou mesmo a atenção e repercutiu foi a coletiva do Felipe Luiz. Começa literalmente trazendo os bastidores com o Pedro, que treinou mal, que não foi relacionado por isso, que no GPS tinha os piores índices em relação aos demais companheiros, que há tempos ele vem praticando deboche, falou que a atitude dele beirava o ridículo. E tá aí, todo mundo acompanhou na internet, porque isso rodou para todos os lugares. Edu Dracena, nesse caso você concordou com a postura do Felipe Luiz? Renata, com todo respeito ao Felipe Luiz, está começando agora a sua carreira como treinador, mas para mim foi muito mal mesmo. Ele não pode expor assim um atleta dele, da forma como ele expôs. Eu acho que para você ser primeiro um grande treinador, você tem que saber gerir momentos como esse, delicado, principalmente vindo de um atacante que é um dos principais atacantes que a gente tem no Brasil, dessa forma. Eu acho que primeiro faltou com respeito perante ao grupo. Porque você imagine só, os jogadores também começar a falar que daqui a pouco ele começa a escalar mal na imprensa. Não, você tem que chamar todo mundo, conversa, não sei se ele chamou ou não o Pedro, mas não pode expor o Pedro dessa forma, qualquer jogador. Você fazendo isso, você acaba com o seu grupo de jogadores. Para mim foi muito mal assim, a atitude do Felipe. Eu não gostei, particularmente eu não gostei como ex-atleta, sabe? Vendo um treinador, um cara como pode ser um dos principais treinadores nossos que a gente tem, mas começando dessa forma. Então eu não concordo com isso. Eu acho que poderia ter feito de outra maneira. Poderia ter falado assim, não estou levando o Pedro por causa disso, mas não colocar negócio de GPS, treinando mal há muito tempo. Outro dia ele tinha falado que o Pedro estava treinando bem, a semana passada, e agora não está treinando bem. Então o que está acontecendo lá no Flamengo? Então isso mostra que, na minha opinião, e ele só deu essa entrevista, essa declaração, porque ganhou o jogo. Se tivesse perdido o jogo, ele não ia falar desse jeito. Ronaldão, e você? Eu queria acrescentar só uma coisinha no que falou. Você concorda com o Edu? Mas lógico, porque quando... o ano passado, ontem, tá, Felipe? Ontem, você era um lateral cansado.
Você tomava nas costas toda hora que você descia. Você brigava com a bola. E seus companheiros e seu treinador não falou isso de você. Todo mundo falava que você era gente boa. Então você tem que entender o momento de cada jogador sendo treinador. Conversa mais com o Rodrigo Caio, esse menino que é inteligente e é um cara humano. Você tem que ser humano também nessa hora. Você tem que sofrer. E não é porque você ganhou que você vai sair batendo em todo mundo. Você acabou de ser fritado pro seu grupo. Porque você é um cara que tem que gerir. E você ontem eu tô falando, era um jogador cansado e ninguém falou isso de você. E hoje você colocou um jogador que te ajudou, que está passando por um momento difícil, vindo de cirurgia e tentando resgatar alguma coisa. Você tem que aí dentro fazer a diferença, irmão. Como treinador e como homem. Não fritar o cara. Agora o grupo todo tá achando que você vai fritar qualquer um a qualquer momento. Olha o que você fez com a sua carreira. E eu que falei muito bem de você aqui. Agora, eu não vou falar bem de você. Eu tenho que tratar você como você tratou o seu atleta. Porque você não joga mais. E quando jogou no final, é o que aconteceu. Você fritou um cara, ele chamou. Agora de manhã, se eu não me engano, ele fez uma reunião com o grupo, sem você, pra falar, olha o que nós temos aí, olha o nosso comandante. Quem será o próximo? Quem você vai fritar amanhã numa derrota? Olha o que você fez com o seu grupo. Você jogou tudo fora. Na minha modesta opinião. Quero ver você consertar agora. O Ronaldo já trouxe essa situação. O Pedro se reuniu com os jogadores, com os companheiros de trabalho, sem o Filipe Luiz. Segundo consta, não pediu desculpas ou algo desse tipo. E disse que se sentiu muito mal por ter visto na internet que estariam vendendo, que ele sairia por 15 milhões de euros do Flamengo, que esse seria o valor, e que isso nunca foi conversado com ele pessoalmente. Então, não sei se a conversa com o Filipe Luiz já aconteceu, mas imagino que, se não aconteceu, vai acontecer a qualquer momento. Eles precisam chegar num consenso. O Pedro já jogou 8 jogos pela Série A, então, se ele fosse para outro time brasileiro, não poderia jogar o Campeonato Brasileiro até o final do ano, só vai acabar no final de dezembro mesmo. Então, ele teria que procurar uma solução, caso ele queira sair do Flamengo, no exterior, algum clube diferente, e vamos ver o que vai acontecer. Se sim, o seu posicionamento, e olha que essa questão foi amplamente debatida na internet, só se falava nisso. Renata, eu tô junto com meus companheiros, até porque como ex-atleta, eu não gostaria que o treinador me tratasse assim e também não me sentiria bem, não gostaria que o meu treinador tratasse um companheiro dessa maneira, independente da postura, porque nesse momento o treinador tem que ser um psicólogo, o treinador tem que conversar com o atleta, tem que cobrar, porque esse Pedro, na qual o Felipe falou do empenho dele, né, da falta de empenho, melhor se dizendo, nos treinamentos, foi o Pedro que acelerou a recuperação para poder voltar e ajudar o Flamengo. Então todos elogiando a postura dele, tratando a questão da lesão dos ligamentos cruzados. Esse Pedro que tomou uma pancada na cara do auxiliar do Sampaoli, que ficou quietinho no momento que ele estava lá em cima e agiu com tranquilidade e com sabedoria, com humildade também, aceitando, bateram na cara dele e deu o outro lado e continuou trabalhando no Flamengo. E agora, o cara acelera a recuperação e o treinador dá uma declaração dessa, também tem que pensar que o jogador nem sempre está com a cabeça legal. E até porque o Pedro estava no estádio assistindo o jogo. Imagine ele dentro do carro, acompanhando as notícias que o treinador está falando isso, porque saiu ele do estádio com a filha, né, o filho no colo, com a esposa, e aí não pega bem. Dessa vez o Filipe Luiz foi muito, mas muito mal, porque isso é ruim para o Flamengo também, um jogador da grandeza do Pedro. E olha, já vou adiantando que aqui no programa temos opiniões diferentes. Eu vi um posicionamento, por exemplo, do Chico Garcia na internet, aplaudindo a transparência, a eloquência e a maneira pública como o Felipe se manifestou. Então, eu acho importante ouvir a opinião de vocês, porque são atletas que viveram o que ninguém vive, o vestiário. O vestiário ainda é um lugar sagrado, é um lugar que preserva muitas coisas. E segundo eu escuto aí de muitos jogadores, é importante que seja assim, que as pessoas se resolvam. Agora, também penso que o Felipe levou a público isso, porque para ele estava no limite. Eu acho que ele já não tem medo de perder o atleta, não tem medo de perder a confiança do grupo. Ele fez o que para ele era necessário. Então, a gente vai ter que acompanhar, porque daqui a pouquinho o desenrolar dessa história não vai ficar só nisso. Não vai ser só um pedido de desculpas e algo assim. Isso aí vai ter, com certeza, novas situações. E a gente vai olhar isso aí de perto, não é? Consequências, viu, Renato? Consequências, com certeza. Eu concordo com o posicionamento do Filipe Luiz, só acho que é uma ponderação importante. Mais do que a questão em relação à diretoria, do que em relação ao Filipe Luiz com o Pedro.
é complicado também você imaginar a cabeça do cara, o que ele sente, a partir do momento que vaza uma mensagem que isso é negociável. De um cara que estava na seleção brasileira fazendo 30 gols. É complicado você imaginar que isso não vai impactar no atleta. Então, não estou defendendo. Em relação a isso, desculpa te interromper, André, vamos dizer que ele tenha ficado chateado ou pé da vida porque vazou esse era uma conversa de WhatsApp, não é? Exato. Dizendo que vai vender, se aparecer não sei quantos milhões nós vamos vender, etc e tal. Aí o cara não gostou. Ainda assim, penso eu, que ele deve ser profissional Exatamente, e se entregar e treinar da melhor Exatamente forma possível até o último dia dele no Flamengo. Ele pode até chegar e pensar assim, bom, fiquei chateado, não gostei disso, vou falar com o meu empresário e quero ir embora. Se pintar proposta, a primeira que tiver, eu vou fazer de tudo para sair. Mas enquanto ele continua como jogador do Flamengo, minha visão, ele tem que treinar da melhor forma possível até o último dia. E não, como disse o Filipe Luís, treinar meio largado. Foi isso que ele deixou, entender, não foi? Isso é inaceitável. Debochando, não se entregando. Aí eu discordo. Outra coisa que eu penso, desculpa que eu te interrompi. De forma alguma, Abel. O Filipe Luís é um técnico brasileiro, mas ele tem uma formação, imagino eu, um pensamento mais europeu do que brasileiro, porque boa parte da carreira dele, ele passou lá. Jogou na Inglaterra, jogou na Espanha, e não me lembro se mais lugares, né? Atlético de Madrid, Chelsea, etc. Então eu vejo uma diferença dele de pensamento em que sentido? Temos no Brasil um paternalismo, uma espécie de proteção em relação aos jogadores, do jogador fazer o que quer, ou muitas vezes faz, mas ninguém expõe, ou tenta tratar só internamente, que muitas vezes é o certo, ou então deixa passar, tarará. E na Europa é diferente isso. Ou o cara faz, é profissional, se entrega o tempo inteiro, ou então ele não é nem relacionado, ele é negociado e volta de onde ele veio. O Jorge Jesus é um bom exemplo em relação ao Neymar. Lembra que o Jorge Jesus, quando foi perguntado sobre o Neymar, o que ele falou? Não está em condição de estar com a gente, então... Foi ou não foi? Sim. Foi claro. Não foi agressivo, foi lá e falou a verdade. E o Filipe Luís, da mesma forma, chegou e falou, o cara não está respondendo, não está treinando, não está se entregando, e por isso ele não é relacionado. E não fala de hoje, né? Não fala sobre hoje, sobre essa semana. É algo que já vem recorrente. Desculpa que eu te interrompi. Imagina. Te interrompi para uma longa fala, mas você discorda de mim? Não, eu concordo. Eu só queria pontuar isso, assim, que eu acho que houve também um erro em relação ao comportamento, à condução com o Pedro. Acho que houve um erro. Mas que nada justifica esse tipo de comportamento que o Filipe Luís trouxe. Eu só trouxe essa ponderação para não parecer que só é erro de um lado. Acho que houve também em determinado momento uma condução que não foi a melhor, mas que em nada justifica esse comportamento que o Filipe Luís trouxe e está vivenciando no dia a dia, e não duvido da palavra dele, até porque ele colocou com muitos argumentos. Até explica, mas não justifica, né? Ele não deveria agir assim. Exato. Assim, a gente tem informações de coisas a respeito do Pedro e de como ele treina ou não treina quando tem que treinar, antes mesmo desse episódio. É uma coisa muito dele como jogador. O futebol brasileiro não está acostumado com transparência, né? O Filipe Luís, ele é muito transparente. Ele não é político. Alguém pode dizer que ele podia ter sido um pouco mais político. Mas se ele tomou essa atitude, já deve também ser no limite de uma série de outras coisas. Sabe o que acontece? Se ele é mais político, se ele não expõe, não fala, porque foi até perguntado, não pode estar expondo o jogador. Ele mesmo falou, não, mas é a exposição do treinador. Porque se ele não coloca tudo isso que ele colocou claramente, a cobrança vai vir em cima de quem? Ele. Mas por que não está relacionando o Pedro nem para a reserva? Qual é o problema? E aí você especula isso, é pessoal, não tem impulso firme, é muito jovem para tomar decisões, tá privilegiando, sei lá, os amigos, enfim. Não, ele fez muito bem. Assim, eu acho que a maneira como ele conduziu e tem conduzido todas essas situações... que o colocam ali, de fato, como um treinador como ele deve ser, né? Ele gerencia um grupo, ele tem uma autoridade ali, ele precisa ser respeitado. E é injusto até com os outros jogadores que estão se dedicando no treino, dentro do nível que se espera, e aí você fica sempre nessa relativizando e tudo mais. E ele não fechou as portas para o Pedro. Ao contrário. Muito pelo contrário, ele não fechou aberto. as portas para o Pedro. Ele falou, não, eu preciso, assim, quero que ele se dedique. Uma retomada para o Pedro também. Agora é o que o Filipe Luís fala, né? Tá com ele. Por isso que eu acho que é um pensamento mais europeu
e aí é uma crítica em relação a muito do que acontece aqui, não tem nada de amizade, ou de falta de amizade, ou de inimigo, não. É profissional, amigo. Aqui é como se é uma empresa. É isso. Você trabalha, você é pago, você é isso, e você tem que... Se você não faz, você não vai ter sua oportunidade. E não tem essa. Eles jogaram juntos, inclusive. Só que o Felipe Luiz está deixando claro, olha, não é essa de amigo, de abraço. Ele ainda falou assim, se não quiser me abraçar, depois não me abraça, mas vai ter chance se corresponder. Agora eu tenho dúvida se o Felipe Luiz ganha pontos com a torcida na crise com o Pedro. Isso vai depender de resultado. Já teve torcedor se manifestando a favor do Pedro no próprio jogo. O Pedro vai ao jogo, a paisana, né? A gente ouviu a paisana aí. Professor, acho que a maioria ficou do lado do Felipe Luiz. Eu também acho nesse momento. Agora daqui a pouco não ganha, começa a faltar gol. Aí vão lembrar que o Pedro faz gol, que é uma coisa que o próprio Felipe Luiz colocou na coletiva. Ele é um atacante que te entrega 30 gols por ano. Eu não quero ir para o mercado atrás de uma reposição. Eu prefiro que ele venha comigo. Mas na hora que a coisa pega, tudo isso é esquecido. As pessoas passam muito por cima. O torcedor vai muito no embalo de resultados, dos gols que saem ou que não saem. A gente sabe que o futebol é assim. Mas é um risco que o Felipe Luiz está correndo também. Ele é muito consciente até nisso. Nação, e a repercussão dessa situação do Pedro e o Felipe Luiz continua. No site do Globo Esporte, o GE, foi notificado na matéria dizendo que o Pedro se reuniu com o elenco do Flamengo a portas fechadas e se explicou aos jogadores, né, após as críticas do técnico Felipe Luiz. Lembrando que nessa reunião privada aí com os jogadores, o técnico Felipe Luiz não estava presente, né? Aí ele falou o seguinte, centroavante conversou com os companheiros e disse que vazamentos que o colocaram à venda o afetaram e se mostrou incomodado com críticas públicas do técnico. E o treinador não participou. Uma informação do jornalista Cauê Mota. Aí, então tá aí, nação. Vamos ficar de olho e ver o que vai acontecer. A próxima partida do Flamengo será contra o Santos. O Flamengo viaja para Santos, para o litoral paulista, para poder fazer essa partida contra o Santos. E aí vamos ver se o Pedro será relacionado para essa partida. Vamos ficar de olho e vamos ver o que vai acontecer. A gente torce para que essa situação venha ser resolvida da melhor forma possível, né? Tanto pro lado do Pedro, como pro lado do Felipe Luiz e também, primeiramente, priorizando o Flamengo, né? Vamos ver o que vai acontecer, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.